Olá, meu nome é Anderson Barreto e hoje eu vou estar dando a continuidade na nossa série sobre o plano de salvação. E como no primeiro vídeo eu falei sobre a pecaminosidade humana, a pecaminosidade do homem, o homem caído em si, envolvendo a realidade tanto do homem quanto da mulher, hoje eu vou estar falando um pouco sobre Deus. A realidade que eu quero trazer não é tanto massiva nem exaustiva, mas de uma certa forma falar de uma maneira básica, mas também com conteúdo sobre o plano de salvação, para que nós venhamos entender, ter uma base daquilo que Deus realmente quer para as nossas vidas. Comecei falando sobre a pecaminosidade do homem e hoje eu vou estar falando um pouco sobre Deus. Hoje eu vou estar falando sobre a glória de Deus. Até porque, se nós queremos entender a salvação, nós temos que entender quem Deus é e quem nós somos na ótica divina. Então, comecei dizendo, de uma certa forma, iniciando uma introdução, que o homem é pecador, que o homem está caído, que o homem tem necessidade de um Salvador, tem necessidade de uma solução dada por Deus, porque por si só, em relação à sua inclinação pecaminosa, o seu estado caído, o homem é impossível fazer alguma coisa para ser salvo, ou ser aceito diante de Deus. Então isso tem que vir de algo externo, não interno. E hoje eu vou estar falando da glória de Deus para que nós venhamos seguir essas etapas de compreensão do que é o Evangelho, do que é a salvação, do que é o plano de Deus para nos salvar. A glória de Deus. A glória de Deus é a exaltação divina, é a majestade divina, é o peso, é o fulgor, é o brilho intenso, é a manifestação visível e possível aos homens, a reunião de todos os atributos divinos e a manifestação de um ou mais de seus atributos, é revelar aos homens sua glória. A glória de Deus, ela é o peso, é a manifestação, ou seja, é aquilo que Deus revela aos homens, revela a sua criatura. A glória de Deus é a manifestação desse Deus invisível. Porque a glória de Deus é aquilo que Deus trouxe de definição para si. É aquilo que Deus trouxe de revelação para si. Porque como Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele é um Deus soberano, Ele pode resolver se manifestar. Isso é possível para Ele. Resolver se manifestar ou não se manifestar às suas criaturas. Ele pode se manifestar como um ser totalmente invisível, que não se revela de maneira nenhuma, seja para as suas criaturas invisíveis, como os anjos, os seres celestiais, como as suas criaturas visíveis, que nós pensamos que são o homem, os animais, aquilo que Ele criou sobre a terra. Então Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua magnitude, Ele pode escolher se revelar ou não se revelar. Então a glória de Deus é aquilo que Ele revela, aquilo que Ele mostra, aquilo que Ele se manifesta às suas criaturas. E aquilo que é possível às suas criaturas compreender e diagnosticar desta glória. E Deus, Ele tem os seus níveis e as suas medidas de manifestar a sua glória. Porque se Ele revelar a sua glória na maneira intensa, na maneira que Ele pode se revelar, não sobraria nada de nós, não sobraria nada das suas criaturas. Então Deus, Ele se revelou, se mostrou, e a glória é a conjunção de todos os seus atributos, é a reunião de todos os seus atributos que se manifestam com esse esplendor, com essa exaltação, com essa manifestação de Deus, em alguns momentos até mesmo extravagante, extraordinário. A manifestação da glória de Deus nas coisas criadas. Salmos capítulo 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus anunciam, os céus revelam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, as coisas criadas, quer nos céus, quer na terra, revela as mãos de Deus, anuncia que foi um Criador, anuncia que foi um Deus excelente que criou.
esta realidade. Em Romanos, capítulo 1, versículo 19, diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. A Sagrada Escritura está nos dizendo, em Romanos capítulo 1, que o poder de Deus, a soberania de Deus, a sua divindade está revelada por intermédio das coisas que foram criadas. Ao você olhar para a criação, o diagnóstico verdadeiro, real que nós temos que chegar é que existe um poder divino por trás, existe uma ação divina por trás, existe uma manifestação divina, que a glória das coisas criadas, o esplendor das coisas criadas, a excelência das coisas criadas não pode ser uma realidade que veio de um processo evolutivo, ou até mesmo algo que do nada, sendo inanimado, veio se tornar animado e trazer a excelência e a criação de todas as coisas. Se nós queremos ser justos, teremos que diagnosticar e confessar que existe uma mão divina por trás das coisas criadas. A manifestação da glória é em usar algo criado como veículo, como manifestação da sua revelação, de algum aspecto de Deus, de algum atributo de Deus. Ou seja, Deus utilizou algumas vezes para o povo de Israel a nuvem de algo que ele criou, a nuvem é algo que ele criou, e através da nuvem Deus se manifestou para este povo de uma maneira literal. Uma nuvem era um veículo da manifestação de Deus. Êxodo, capítulo 16, versículo 10, diz assim: quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. A manifestação da glória em uma nuvem que desce no monte e como fogo consumidor. Tendo Moisés, Êxodo capítulo 24, versículo 15, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Deus se manifestando para o povo hebreu, para o povo que ele tirou do Egito com o braço forte, libertou do Egito com o braço forte das mãos de Faraó. Agora Deus se manifesta para este povo no monte. Então ele utiliza o monte, utiliza a nuvem e utiliza o fogo para revelar algo sobre si. Ele utiliza o monte, mostrando que ele é um Deus altíssimo, que ele é um Deus separado. Ele utiliza a nuvem para revelar que a glória dele está ali para ser algo em movimento. Está ali para direcionar, revelar o homem, sempre olhar para o alto, olhar para cima. Assim como a nuvem é fonte de liberação de chuva, liberação de águas, para poder trazer bênçãos para a vida do homem no requisito terreno, assim a nuvem também é a manifestação da presença de Deus, direcionando o homem, que Deus também é fonte de bênção, é manifestação da bênção, ou seja, é a manifestação, é a chuva da revelação de Deus que se manifesta por intermédio da nuvem que ele se revelou para o povo de Israel. E fogo se revelando que ele é um fogo consumidor. Ele é um Deus que consome tudo aquilo que não presta diante dele. Ele é um Deus que ele é fogo consumidor no sentido de um Deus de justiça, um Deus que se ira, um Deus que se manifesta diante dos seus, revelando que se nós chegarmos de qualquer maneira diante dele, nós seremos consumidos. Fogo que consome. Moisés chegou diante de Deus da maneira correta, por isso que não foi consumido, porque o texto diz que Moisés entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. A nuvem fala de provisão, a nuvem fala de bênção, a nuvem fala de manifestação, a nuvem fala de revelação.
E Moisés entrou nesta nuvem, subiu no monte. E Moisés não foi consumido. Por quê? Porque Moisés estava da maneira correta diante de Deus. Moisés estava debaixo da graça, debaixo da misericórdia de Deus. Deus é fogo consumidor. E a única maneira de nós estarmos diante dele, na presença dele, sem ser consumido, é ele nos cobrir, nos revestir pela sua graça e pela sua misericórdia. A manifestação da glória para encher o ambiente, para trazer direção e movimentação. Deus se revelou para o povo de Israel por intermédio da sua nuvem, para também trazer direção para eles, para encher o ambiente aonde essa nuvem chegasse. Diz assim, em Êxodo capítulo 40, versículo 34: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. A nuvem veio sobre o tabernáculo e encheu aquele ambiente onde ele estava. Que não podia estar ali dentro, não enxergava nada, não podia estar diante daquele ambiente, porque Deus já estava preenchendo aquele ambiente. Isso aplicando para a tua vida, o tabernáculo ali era a tipologia de Cristo, era a tipologia da igreja, apontava para a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo, aonde o Espírito do Senhor vem, aonde a glória do Senhor se manifesta, aonde a presença de Deus se preenche. Então gostaria de dizer para você, fora do ambiente da igreja, não da igreja parede, mas a igreja invisível, a igreja espiritual, aonde Cristo se manifesta, não há preenchimento. Aonde Deus está, não há lugar para mais nada para preencher aquele lugar, porque Deus é suficiente para preencher qualquer ambiente, qualquer área, qualquer lugar de nossas vidas. Então, se Deus não preencher a tua vida, se Deus não preencher o tabernáculo, que é o seu corpo, aonde é o templo do Senhor, mas nada preenche a tua vida, preenche a tua alma, porque a presença de Deus, a glória dele é suficiente para preencher qualquer ambiente, e não há lugar para mais nada. Não tem lugar para mais nada. E diz assim, continuando: ele merece ser glorificado e exaltado por suas criaturas. Salmo capítulo 29, versículo 1 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz soltar como um bezerro, o Líbano e o Sírio como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz soltar como um bezerro. O Líbano e o Sírio como bois selvagens. A voz do Senhor despede chama de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Aqui a realidade que estou querendo trazer é o seguinte: a glória do Senhor. É claro que eu iniciei com a pecaminosidade humana, então tenta trazer as etapas que foram percorridas até a salvação em Jesus Cristo. Mas eu tive que utilizar alguns textos que já estavam dentro da realidade da aliança de Deus com o seu povo, o povo que ele escolheu, que eu ainda vou falar sobre isso, para poder mostrar a glória do Senhor. Que Deus é um Deus de glória, Deus é um Deus digno de ser glorificado, digno de ser exaltado, é um Deus sublime, magnífico, excelso,
maravilhoso, perfeito, santo, justo, e que toda reunião de seus atributos segue-se a manifestação da sua glória diante daqueles a qual Deus está se manifestando. Para os ímpios, Deus vai se manifestar com ira e justiça. Para o seu povo, Deus vai se manifestar com misericórdia, com graça, para com os seus eleitos, para aqueles que ele se revela a ter um relacionamento. E até mesmo esses que ele se revela para ter um relacionamento, Deus se revela com a sua glória de uma tal maneira que até aqueles que Deus dá a oportunidade de se achegarem a ele para um relacionamento devem se chegar a ele de maneira diferente, de maneira com temor, de maneira com tremor diante do Senhor, respeito e reverência diante da sua presença. Então nós vimos primeiro a pecaminosidade humana e hoje nós vimos uma parte, um pouco da realidade que Deus é glória. E por ele ser glória, não devemos chegar diante dele de qualquer maneira. Então isso nos leva a uma realidade, que não são todas as religiões que nos levam a Deus. Porque se não devemos chegar de qualquer maneira, então não é o que as religiões prescrevem para se chegar diante de Deus. É aquilo que Deus prescreve em sua sabedoria, em sua soberania, a maneira correta que nós devemos chegar diante dele. A maneira correta que, se nós queremos alcançar a sua graça, uma salvação que nós somos incapazes de alcançar, deve ser vista e percorrida da maneira de Deus.